Porque Deus é aquele que fala, que cumpre com nossas palavras, né? E quando você pede alguma coisa ao Senhor, Ele te dá de coração. Muito obrigado a você que está entrando agora na rádio Adonai, TV Adonai, transmitindo aí ao vivo para você que está aí em casa. Programa Jesus Salva. Estamos aqui no estúdio também, aqui com o presbítero Júnior, né? Ele está aqui conosco. Também temos aqui o evangelista Valmir, que vai trazer a mensagem para nós aqui nessa tarde, né? Valmir, fica à vontade aí, você, o Júnior, né? E os demais que estão também aí, né? Todos os lugares aí do nosso Brasil, né? Tocando aí, né? Louvores também, e também aqueles que estão transmitidos nesse horário também aí para todo o Brasil, através da internet, através aí de todos comunicação aí, né, do nosso Brasil, né? Quero parabenizar aí né, a todos que estão nesta tarde nos ouvindo, né? Vamos aqui mais um pouquinho de música e estaremos logo falando mais com vocês. Você está ouvindo a Web Rádio Adonai, a rádio do povo de Deus. Você está ouvindo a rádio Adonai, tocando aqui louvores para você. E você que queira aí nos pedir algum hino, né? Estaremos aqui, né, para te agraciar também aí com o hinos, né, que você aí possa nos pedir nessa tarde maravilhosa. Exatamente 15 horas e 4 minutos na Grande Vitória. Repetindo para você aí, 15 horas e 5 minutos. Ele pulou aqui. Então vamos de Daniel e Samuel presente.
Minha gente, aí está Daniel e Samuel tocando aí presente. E você aí também pode estar presente aqui conosco, né, nos louvores aqui na Rádio Adonai, programa Jesus Salva. É isso aí, tá? Gostaria aí que o presbítero Júnior, né, pudesse ler aí um versículo da Bíblia, como, né, poderemos assim ler alguma coisa para nós aqui nesta tarde maravilhosa. A gente está começando agora, meus amados irmãos, mas simplesmente nós vamos ter mais microfone aqui. Esse microfone que tinha aqui já foi tudo ruim, mas sobrou isso daqui. Que Deus assim abençoe. A palavra está com o presbítero Júnior. A paz do Senhor para todos, uma boa tarde em nome de Jesus. E de antemão quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesta tarde para falar do amor de Cristo. E de antemão nós iremos ler um texto bastante conhecido. E se você tiver a Bíblia na sua casa, você possa acompanhar esse texto. É um texto que se encontra no profeta Isaías, capítulo 53 em diante, que vai falar o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparecido em formosura. E olhando-nos nós, para ele nenhuma beleza víamos que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Às vezes nós pensamos, né, que Deus está longe, Deus está fora, né, do habito da gente, e muitas vezes você pensa, eu não quero saber mais de Deus, eu vou para outro lugar, não quero saber, mas Deus está sempre perto de você. Jesus, né, Deus, né, estão aí a teu lado para que você possa assim sentir aquele calor humano que o Senhor deixa para você nas horas mais difíceis que você pensa que o Senhor não está a teu lado, mas Ele está sim a teu lado. Eu quero mandar um abraço agora para os nossos amigos que estão online, né? O Rony, o nosso amigo Rony, a irmã Ângela também, a meu amigo Carlos, um abraço meu amigo Carlos aí, que está também, né, nos ouvindo aí nos Estados Unidos, né? E também quero mandar um abraço aí para Valdemir Cardoso, nosso amigo Valdemir Cardoso, né, que vai estar também conosco aqui, pregando a palavra de Deus, né, no próximo sábado, né? Então, ele vai estar aqui, né, ministrando a palavra de Deus. Ah, que glória, hein? Mas isso aí, meus irmãos, vamos mais de músicas aqui conosco. Vamos tocar aqui mais hinos com vocês, né? E que Deus possa assim nos abençoar de maneira poderosa. Você está ouvindo a Web Rádio Adonai, a rádio do povo de Deus. Povo de Deus.
Você está ouvindo a Web Rádio Adonai, a rádio do povo de Deus. Povo de Deus. Te vê por fora, busca entender o que acontece dentro de você. Quando você chora, é a tua alma escrevendo um texto que do céu Deus lê. Tua vida é como um livro tão profundo. O tema é uma estratégia para atrair o mundo. Essa cruz que agora carregando está é para alguém te ver e não parar de caminhar. Getsemane entrou, como fez o mestre e ali tomou o cálice da morte para viver para Deus. A via de sangue você escolheu, foi até o fim quando o Pai se calou e se lembrou do dia em que Jesus falou: todavia feita a sua vontade. Você é uma carta que a cruz deixou. De sangue você escolheu, foi até o fim quando o Pai se calou e se lembrou do dia em que Jesus falou: todavia feita a sua vontade. Você é uma carta que a cruz deixou. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir, com letras de sangue escrita eu te remi. Concluir, a página virou pra você prosseguir, e a morte que seria o ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal pra você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. Escrita pelo sangue de Jesus, e a caneta foi a cruz. Tua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir, com letras de sangue escrita eu te remi. Quando o pecado quis te concluir, a página virou para você prosseguir, e a morte que seria o que seria o ponto final. No Calvário Deus fez dela um portal pra você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade.
Você está ouvindo a Web Rádio Adonai, a rádio do povo de Deus. É gente boa aí. 15 horas e 20 minutos na Grande Vitória. Repetindo para você aí, 15 horas e 20 minutos. É você aí, qualquer parte do Brasil que está nos ouvindo aí, aquele abraço fraterno e amigo. Que o Senhor possa assim abençoar a todos que estão nos ouvindo. E que Deus assim venha falar conosco nessa tarde, pela madrugada, né, pelas manhãs, né, e às vezes, né, o Senhor sabe de todas as coisas, né, e nós por aqui estamos fazendo o que Deus assim nos manda, né, fazer aquilo que a gente conhece a palavra de Deus da forma mais sincera, né? Daquilo que a gente aprendeu, né? E a gente passa para vocês que estão aí nos ouvindo, né? Você que está talvez amargurada, você que está aí talvez com um problema difícil. Esse problema difícil, né? Simplesmente Deus, Ele cura, né, esses problemas difíceis. Por isso, né, que nós aqui colocamos, né, o nosso programa que Jesus salva, né? Jesus salva em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer lugar, mas se o Espírito Santo de Deus, né, te colocar, né, numa posição, né, você praticamente, né, vai ao ídolo de Deus e ali você vai simplesmente aceitar a Jesus como seu Salvador. Então estamos aí, né, no ar. A alegria está no ar. Você está ouvindo a Web Rádio Adonai, a rádio do povo de Deus. Estar caminhando com Jesus em uma linda floresta. Já deitado para dormir, já fiquei imaginando nós dois embaixo de uma linda sombra, comendo frutos. Uma paz tão maravilhosa. Mas a pergunta é: qual é o caminho para se estar caminhando com Jesus? Será que esse caminho é tão fácil como parece? Durante anos, em seus encontros de orações, um religioso observou a presença de um jovem que nada falava e que parecia indiferente a tudo. Certa noite, aquele jovem chegou um pouco mais cedo para o encontro de orações e, ao encontrar o religioso sozinho, aproximou-se dele e então perguntou: Senhor, há muitos e muitos anos venho aos seus encontros de orações e tenho reparado um grande número de homens e mulheres religiosos de verdade ao seu lado. Também tenho reparado em um número maior ainda
de mulheres e homens leigos. Alguns deles conseguiram encontrar com Deus, qualquer um pode comprovar isso. Outros experimentaram uma certa mudança em sua vida e hoje são pessoas mais livres. Mas, Senhor, eu noto também que há um grande número de pessoas, que aliás, entre as quais eu também me incluo, que permanece como eram antes, ou que talvez estejam até pior. Nós não mudamos em nada, e nem sequer para melhor. Por que há de ser assim, Senhor? Por que o seu Deus não usa do seu poder e do seu amor para libertar todos nós? Aquele velho homem religioso, olhando para aquele rapaz e sorrindo, então perguntou: de que cidade você vem, filho? Eu venho de Rajagava, Senhor. Muito, muito longe daqui. Cerca de 300 quilômetros de distância. Mas você ainda tem parentes ou negócios lá de onde você vem? Sim, Senhor. Eu tenho sim. Eu tenho parentes e amigos e ainda mantenho negócios em Rajagara, de modo que frequentemente eu vou para lá. Então, meu jovem, você deve conhecer muito bem o caminho para a sua cidade. Sim, sim, Senhor. Eu conheço perfeitamente. Eu diria que até com os olhos fechados eu poderia achar o caminho para Rajagara de tantas vezes que o percorri. Deve então acontecer de algumas pessoas às vezes o procurarem, pedindo-lhe que lhes explique o caminho certo até lá. E quando isso ocorre, você esconde alguma coisa delas ou explica-lhes claramente o caminho. Mas o que haveria de esconder, Senhor? Eu lhes explico claramente o caminho, de maneira a não deixar nenhuma dúvida. E essas pessoas, às quais você dá explicação tão claras, todas elas chegam à sua cidade? Ora, como poderiam, Senhor? Somente aquelas que percorrem o caminho até o fim é que chegam a Rajagara. É muito longe. E é exatamente isso que acontece, filho. As pessoas vêm a mim sabendo que eu sou alguém que já está percorrendo o caminho e que de alguma forma o conhece muito bem. Elas então vêm a mim e perguntam: qual é o caminho para encontrar a Cristo? E o que há para esconder dessas pessoas? Eu lhes explico claramente o caminho. Se alguém simplesmente abana a cabeça e diz: ah, um lindo caminho, mas eu não daria o trabalho de percorrê-lo, como essa pessoa poderá chegar ao seu destino, filho? Eu não carrego ninguém no ombro. Ninguém pode carregar ninguém no ombro até o seu destino final. No máximo, é possível dizer: este é o caminho que eu percorro. Se você quiser também seguir o mesmo caminho, os ensinamentos de Deus, e também quiser caminhar com o Senhor, certamente atingirá o seu destino. Lembre-se, quem já deu o primeiro passo está um passo mais próximo do Senhor. Quem já deu 100 passos está 100 passos mais próximo. Mas é preciso estar caminhando com Ele. Ele nunca disse que seria uma caminhada perfeita,
ou curta, ou sem trabalho algum. A sua promessa é da chegada a um paraíso. Como recompensa, sendo assim, continue os seus passos. Aí sim, foi uma reflexão, né, que nós devemos tomar para nós, né? E exatamente 15 horas e 39 minutos, vamos tocar aqui o louvor aí do amigo Carlos, lá nos Estados Unidos, que está nos ouvindo, né? E que Deus possa abençoar você aí, Carlos, e que também a nossa co-irmã, né? A Rádio Gospel, né? De vocês aí também, com a gente aqui, a gente possa sempre estar louvando ao Senhor Jesus, né? Vamos com o seu louvor, tocando por aqui. Assim, estamos passando aqui um trechinho, né, da música que o nosso amigo solicitou, o nosso amigo Carlos, lá dos Estados Unidos, que nos solicitou aqui. E agora nós vamos tratar aqui, né, alguma coisa, né, da família, da saúde, do bem materiais e outras coisas mais assim, né? O evangelista, né, vai estar assim nos trazendo agora a mensagem, que Deus possa abençoá-lo de maneira poderosa, né, nessa tarde, que Deus assim possa usá-lo, né, permanentemente diante, né, do altar do Senhor. É a palavra com nosso evangelista Vão. Olá, amados, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus e deixo aqui a minha gratidão externada pela oportunidade de juntos estarmos, onde nos propusemos no coração fazer algo
para o desenvolver da obra do Senhor, para o crescimento do reino do Senhor. E, no entanto, fomos convidados nessa tarde pelo nosso companheiro, irmão Jânio, também na companhia do nosso presbítero aqui, Jânio Júnior, um companheiro, amigo, irmão, e também faz parte da nossa família, para que estarmos juntos num só propósito. E quando nos reunimos nesse propósito, certamente o Senhor, Ele está com as mãos estendidas de sobremaneira para trazer aos nossos corações tudo aquilo que apraz o seu querer e a sua vontade. Eu quero tomar aqui, amados, uma porção da palavra do Senhor que chama-nos a atenção para os dias que estamos vivendo. Nós temos a Bíblia Sagrada como regra de fé, a palavra toda poderosa, inspirada pelo Senhor através do Espírito Santo, e que vem trazendo aos nossos corações um consolo muito grande. E estamos vivendo dias difíceis quando pensamos no âmbito geral, na economia, na educação, na saúde, na segurança. Então precisamos atentar muito atentamente, assim dizendo, quanto às promessas que o Senhor tem para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles quais Ele tem chamado, para atentar para a tão grande salvação nele, na pessoa de Jesus Cristo. E o texto que quero ler, ele chama-nos a atenção que o Senhor aqui, Ele me convida, te convida a ser restaurado de sobremaneira por Ele. E o que o Senhor, Ele vem buscando restaurar-nos com esta palavra. No livro de Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, e o verso de número 25, tem um texto que chama-me a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde, que diz-nos assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém, queridos? Olha só que palavra maravilhosa que atentamos para ela nesse instante. O que o Senhor busca restituir-nos, o que o Senhor busca a trazer-nos à memória e fazer-nos entender o seu propósito por intermédio da revelação da sua palavra. Pensa você aí que nesse instante está ao alcance da nossa voz, que pode nos contemplar pelo vídeo e que está aí com o seu telefone à mão, com a sua internet ligada, atentando para esse instante de reflexão. Se fosse para que um pedido seu fosse respondido nesse instante, o que você gostaria de que lhe fosse restituído? O Senhor, através da palavra que nós temos atentado para ela, Ele quer nos restituir em tudo aquilo que temos perdido, no consonante ao tempo. E o tempo que nós temos perdido, às vezes, é muito precioso para nós. Tempos estes que estamos vivendo, tenebrosos, difíceis, mas tempos que poderíamos ser grandemente abençoados por aquele que nos chamou, se nos colocássemos diante a vontade e a presença dele. A definição do termo restituição é entrega de alguma coisa. É devolver a quem pertence de direito algo que lhe foi tirado. Talvez nessa tarde você perdeu a paz. A paz que você tanto procura, já buscou de várias formas e maneiras e ainda não encontrou? Eu lhe apresento Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe da paz. Ele pode restituir a paz que você tem procurado em tantos outros lugares, perdendo talvez o seu tempo. Porque se não voltarmos e atentarmos para Cristo, não encontraremos tal paz a qual buscamos. Toda promessa na vida do cristão, na vida daquele que recebeu do Senhor uma promessa, ela passa por algumas fases. E talvez é só o início da sua promessa que você está atravessando por ela. Talvez você pode estar no meio do processo da sua promessa em que o Senhor lhe prometeu e de repente você pensa, olha, está demorando, o Senhor falou e há quanto tempo ainda não aconteceu. Lembro-me, tiro por experiência particular, que há aproximados 6 para 7 anos, o Senhor vem fazendo promessas e promessas acerca da minha vida e ministério.
Eu tenho enfrentado momentos em que eu paro e analiso e penso, se o Senhor não for comigo, eu não conseguirei alcançar a promessa que o Senhor tem para mim. Porque grandes são as barreiras, grandes são os impedimentos, grandes são as lutas, mas a vitória, ela é maior porque nós cremos naquele que nos chamou, aquele que tem nos capacitado, aquele que tem nos enviado e aquele que está nos sustentando sob a sua palavra para que possamos alcançar vitória no nome de Jesus. O texto fala quanto a restituir. De repente, nós temos trabalhado, buscado incessantemente nos trabalhos árduos uma qualidade de vida. E nessa tarde o Senhor pode restituir a qualidade de vida que você tanto busca na pessoa de Jesus Cristo. Deus quer restituir talvez a sua saúde física. Você pode encontrar-se com um problema que naturalmente você pode olhar e pensar, para mim não tem mais jeito. A medicina pode até achar difícil, mas o Deus o qual servimos e cremos, Ele atua no impossível. Ele traz-nos nesta tarde para te dizer que Ele quer restituir a sua saúde física, o seu emocional, o seu espiritual, porque o Evangelho de Cristo, ele é completo, pleno e deve fazer parte das nossas vidas. A Bíblia chama a minha atenção dizendo, no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 14, que ele diz, se alguém entre vós está doente, é que chame os presbíteros da igreja, e a estes presbíteros orem pelo enfermo, sobre ele ungindo, com o óleo em nome do Senhor, e ele certamente será curado, porque a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor se levantará, e se tiver cometido ainda que algum pecado, alguma falha, alguma dificuldade ele estiver enfrentando, o Senhor lhe perdoará, para a glorificação do seu nome. Você quer qualidade de vida nessa tarde? Aproxime-se do Senhor, creia na palavra do Senhor, envolva-se naquilo que tange ao respeito do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e vai voltar a ter qualidade de vida. Trabalha a semana, trabalha o mês, trabalha o ano, e a luta está batendo, é como se estivesse juntando salário. O texto vai nos dizer, no saquetel furado, e você não vê a prosperidade, você não vê o benefício do seu trabalho, é tanto cansaço, tanta angústia, tanta luta, e a prosperidade não chega, porque nós estamos vivendo dias que devemos de desassociar, amados, a humildade com a pobreza, porque a humildade é diferente de pobreza. O inimigo das nossas almas, ele nos aflige, ele nos afronta, ele nos aponta e faz-nos entender que somos até mesmo pobres, somos até mesmo desabastados de bem, mas o maior bem que o Senhor tem para mim, para você, para a sua igreja, para aqueles que o chamou, para aquele que ele tem capacitado, para aquele que ele tem chamado, é a salvação em Cristo Jesus e vida eterna. Vamos atentar para a Bíblia, porque nós entendemos que a maior bênção que eu e você podemos receber, ainda que precisamos de dinheiro, ainda que precisamos dos bens materiais, mas olhamos para a Bíblia e dizemos, olha, não andei solícito quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que fazer qualquer outra coisa, porque quando Salomão olhava para os lírios do campo, ele via tanta beleza na manhã daquele dia, através dos lírios, mas a tarde chegava e os lírios se feneciam, morriam, murchavam e caíam, e Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu de roupas tão lindas e maravilhosa quanto os lírios do campo. E então atentamos nós nesta tarde para que nós possamos alcançar em Cristo aquilo que buscamos, aquilo que almejamos, aquilo que desejamos, porque Ele quer restituir. No Evangelho de 3 João, capítulo 1, verso 2, diz que, amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. O que interessa a nós ganharmos o mundo todo e perder a nossa alma? O que interessa ao homem ganhar fortunas, rios de dinheiro e perder a sua paz? O que interessa ao homem ter todo o patrimônio do mundo e perder a sua família? A instituição divina, quando Deus lá no jardim do Éden, Ele cria todos os seres e deixa o homem como um responsável pelo jardim, Ele institui ali a família. Tanto homem quanto mulher juntos ali.
começa e dá-se início à família. E uma família estruturada em Cristo é uma família abençoada. Uma família estruturada em Cristo é uma família que recebe de Deus a cada momento a restituição daquilo que o tempo perdido, que o inimigo talvez tirou-nos do caminho para levar a este ou aquele lugar e perdemos tempo, o Senhor nos restitui. E se você estiver preocupado, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho recebido profecias, eu tenho recebido palavras proféticas, e até hoje a minha bênção não chegou. Eu chamo a sua atenção para atentarmos para a Bíblia Sagrada, que é a regra de fé do cristão. 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 20, vai dizer assim: crede no nosso Senhor, o vosso Deus, e estará seguro. Credes nos santos profetas e prosperareis. Quer ser próspero, abençoado, credes nos santos profetas, credes naqueles pequeninos dos quais o Senhor chama para levantar e trazer uma palavra profética da parte de Deus para a sua vida, e assim como essa palavra que estamos aqui falando, uma palavra profética da parte de Deus. Deus, Ele quer te colocar num padrão abençoado, numa qualidade de vida acima daquilo que o mundo pode oferecer. Deus, Ele quer prosperar na sua vida de maneira que a sua vida seja grandemente abençoada na presença dEle. E Ele também quer trazer a alegria, o Espírito Santo, o gozo, a graça, a alegria do Espírito Santo para te envolver. Ele quer restituir a sua alegria, porque às vezes nós estamos envolvidos em meio a tantas pessoas, estamos numa multidão de pessoas nas redes sociais, às vezes nos nossos lares, às vezes nos clubes onde nos encontramos de amigos, mas encontramos-nos sozinhos, porque temos perdido a verdadeira alegria. E a restituição da alegria nesta tarde é a alegria da tua salvação, assim como o salmista chama-nos a atenção no Salmo 16 e o verso 11, ele diz que tu me farás ver os caminhos da vida, e na presença do Senhor há plenitude de alegria. O salmista, uma ocasião, ele encontrava-se muito entristecido, e quando ele para naquele momento e vê que diante dele ele tinha algumas observâncias a serem feitas, uma das observâncias ele diz: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, não permita que o Espírito Santo afaste-se de mim, porque no Espírito Santo, sobre a minha vida, eu terei gozo, paz, longanimidade, benignidade, há em mim fé, mansidão, temperança, há o fruto do Espírito sobre a minha vida, e nós continuaremos caminhando para receber a restituição do Senhor nesta terra. E você ainda, querido, que quer ser restituído nesta tarde, que não teve um encontro, que não teve um compromisso com o Senhor, que ainda não se decidiu pelo Senhor, eu quero aqui dizer que o melhor desta terra está preparado para os servos obedientes ao Senhor. Isaías, no capítulo 1, verso 19, ele diz que: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se atentarmos para o Senhor e para a sua tão grande salvação, receberemos do Senhor coisas grandiosas, coisas inefáveis, coisas que aos olhos do homem é capaz de se poder ver. A mente do homem, ela torna-se pequena para poder imaginar a grandeza daquilo que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que encontram-se afastados, distanciados, entristecidos no caminho? Vida abundante, como diz o Evangelho de João, capítulo 10, o verso 10. E eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Nós estamos vivendo dias em que cristãos estão sendo impedidos de desfrutar de uma vida abundante, por tantos percalços da vida, por tantas lutas travadas, por tantas dificuldades que nos afligem. Nós temos vivido dias assim, mas se nós colocarmos diante da presença do Senhor, vamos viver vida abundante, porque é tempo de termos restituído em nós a vida plena que Jesus nos prometeu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer em nós o seu rosto, trazendo-nos a paz. Que Deus em Cristo possa, a mim e a você, nesta tarde, dar-nos uma tarde de reflexão, dar-nos uma tarde de verdadeira comunhão com Ele, de sobremaneira, que o Espírito de Deus, Ele impulsiona-nos
a caminharmos um pouco mais, a chegarmos um pouco mais diante do Senhor, porque chegando-nos mais ao Senhor, Ele também se chegará a nós. E assim, não seremos somente vencedores, como aqueles que correm por uma carreira proposta para alcançar o troféu. Seremos mais do que vencedores, por Cristo Jesus que nos amou. Eu assim agradeço esta oportunidade maravilhosa. Agradeço esse tempo em que pude doar-me ao Senhor na meditação dessa palavra. E que essa palavra, como diz a Bíblia Sagrada, ela possa buscar a sua vida, algo em que apraz a vontade do Senhor. E se a salvação incomodou-te através da palavra nesta tarde, receba a salvação em Cristo Jesus e saiba que Ele quer restituir tudo aquilo que porventura lhe foi tomado, porque Ele vos chamou para uma grande obra ainda nesta terra. Amém. Aí está, naturalmente, nosso evangelista Valmir, que trouxe essa palavra maravilhosa para os nossos corações. Quero agradecer a todos aí que estão ligadinhos conosco, né? E quero agradecer também a irmã Kátia, também, que está lá nos Estados Unidos, da Rádio Alegria Gospel, né? Que é parceria nossa aqui também. E sempre a gente está ligadinho com eles lá e eles ligados com a gente aqui. E que Deus possa assim abençoar. Vamos aqui tocar Restitui.
E aí, minha gente, estamos terminando aqui o nosso programa. Quero mandar um abraço aí, né, a irmã Glória, né? A irmã Glória Rosa Rodrigues já deu a bênção apostólica por lá. Falou, ó, já dei a bênção apostólica por lá pro meu, né, pro meu genro aqui. Falei, glória a Deus. Vai dando glória aí, minha irmã. Que Deus está contigo. Aleluias. E estaremos aqui já terminando, né? Exatamente 16 horas e 4 minutos, né? Aqui na Grande Vitória. E se Deus quiser, no próximo sábado, estaremos aqui de novo, né? O nosso amigo presbítero pastor, né, Valdemir Cardoso estará aqui conosco, né, para que possa assim trazer a palavra de Deus e também poder assim falar aquilo que Deus assim os permite, né? Então estaremos assim terminando e irmão Júnior vai estar assim orando a palavra de Deus, orando, e o irmão Valmir aí dando assim a bênção apostólica para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nos abençoar mais uma vez em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos e curva sua cabeça no seu lar nessa tarde, e nós iremos agradecer a Deus por esses momentos em que nós passamos em sua presença. Nessa rádio maravilhosa, ouvimos hinos que falam nossos corações, ouvimos palavras que falam nossos corações. E agora nós iremos orar e agradecer ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado mais uma vez, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, ao Senhor Jesus Cristo, nesta rádio, onde o áudio, Senhor, e este vídeo está chegando a pessoas que necessitam de ouvir uma palavra, necessitam de ouvir um louvor falando de Ti, ó Pai. E nós acreditamos que o Senhor é poderoso em fazer aquilo que nós, muitas das vezes, não conseguimos fazer. Obrigado por tudo, continue conosco, abençoe este povo, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a sua vinda. E todo o povo de Deus diga amém. Você está ouvindo a Web Rádio Adonai, a rádio do povo de Deus.